Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Que revelação que Deus está nos dando. Nós estamos sendo privilegiados por causa do seu amor. Diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não limite a capacidade de Deus na sua vida, não limite. A sua capacidade vem de Deus, mas o versículo principal é o 6 hoje. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é isso, pastor Jaime? Nós não podemos pegar versículos da Bíblia e fazer deles reza. Mas como assim? Por exemplo, todo mundo gosta do Salmo 23, não é verdade? O que diz? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí nós pegamos um versículo da Bíblia, ou uma parte da Bíblia, e começamos a rezar, fazer daquilo ali uma reza, quer dizer, aquilo é a letra, isso não funciona. Como assim, pastor Jaime? Veja comigo o Salmo 23, versículo 6. O que ele diz lá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Mas vamos pegar o contexto. Nós não podemos pegar aqui, nesse caso, o versículo isolado e tirar do contexto. Porque no versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor. Se Ele não é o meu pastor, a bondade e a misericórdia não me seguirão, irmão. A bondade e a misericórdia seguirão, entenda bem, a toda pessoa, entenda que tem Ele como pastor. E o pastor, não esqueça, quem é o pastor? Quem é a ovelha? Aquele que ouve a voz do pastor. Vamos para João capítulo 10, versículo 4. O que ele diz lá? Ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Então a ovelha conhece a voz do pastor. Se eu não ouço a voz dele, é que eu não sou ovelha. Quer dizer, ele não é o meu pastor. Então, consequentemente, a bondade e a misericórdia não me seguirão. Eu estou achando que está e não está me seguindo. Um versículo que todo mundo cita, Romanos capítulo 8. Eu vi uma senhora falando, gostei desse entendimento. Romanos 8, 28. Todo mundo gosta desse versículo. Romanos 8, 28. Deixa eu chegar lá, eu vou chegar. Cheguei. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Duas coisas. Aí todo mundo, todas as coisas cooperam. Estou doente, por exemplo, enfermo. Aí eu digo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu amo a Deus? Porque senão aquela doença não vai cooperar, não, ela vai me matar. Dependendo da doença, um câncer, uma pneumonia, uma doença, sei lá, agressiva, ela pode acabar comigo, quer dizer, tirar o meu tempo fora, entenda bem, tirar daqui. Porque quem é que ama o Senhor? Nós já aprendemos bastante. 2 versículos que vocês devem guardar sempre com vocês. João 14, 21. O que ele diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se eu não guardo os mandamentos, amigo, irmãzinha, eu não estou amando a Deus. Então as coisas não vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou enfrentando uma luta financeira, uma luta familiar. Mas todas as coisas cooperam. Espera aí, mas eu amo a Deus? Se eu não amo, aquilo não vai cooperar, aquilo vai me acabar comigo, ele vai fazer eu sofrer, vai fazer eu chorar, vai fazer eu entrar em desespero. Se eu estou andando com ele, não quer dizer que eu não tenha lutas. Mas aí elas vão cooperar, porque eu não vou perder. O sinal de que eu estou andando com ele é a paz. Nunca esqueça o outro versículo. Daqui a pouco eu vou dar o outro, daqui a pouco eu volto aqui. Vamos rápido sair do 14 para o 16:33. Você conhece bem. Ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando vem a aflição, eu não perco a paz. A doença, a enfermidade, a luta familiar, a luta financeira, a perseguição, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu estou andando com ele. Eu estou andando com ele. Aí eu tenho paz. Eu não perco a paz. Aí eu posso falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso aí vai cooperar. Eu vou crescer espiritualmente. Eu estou passando por uma luta, por uma batalha, mas eu vou falar como Ezequias. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Eu sei, aí eu falo como Paulo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas se eu não amo, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Volta para o 21. Então aquele que tem os meus mandamentos, Deus guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei. Ele não se manifesta, porque eu não estou guardando os seus mandamentos. Mas mandamentos não é apenas os 10 mandamentos. Mandamento é tudo aquilo que soa como uma ordem, aquilo que está no imperativo, aquilo que ele não está pedindo, ele está mandando. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Ele não está pedindo para você amar, ele está mandando você amar. Mas como é que eu posso amar? Posso, porque eu ando com ele, porque eu guardo os seus mandamentos, e eu devo servi-lo com alegria, servir a Deus com alegria. Então, eu vou amar aquela pessoa, vou querer o bem dela com alegria, mesmo que ela tenha me prejudicado. Por quê? Porque eu guardo os seus mandamentos. Então, eu tenho que ver isso aí. Eu falei a Bíblia diz vigiai, não está pedindo para você vigiar, está mandando, vigiai, e orai, para que não entreis em tentação. Então eu tenho que vigiar e orar. Isso é mandamento, e às vezes eu não guardo. Aí eu passo uma luta, aí eu começo a citar a letra, eu cito a letra, eu começo a falar a letra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não está funcionando. Eu cito o Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, mas não estão me seguindo. Por quê? Porque eu não estou amando a Deus. Aí no versículo 23, Jesus respondeu para os Judas, não os Iscariotes, falando assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, não é guardar a Bíblia na estante, não, e nem embaixo do braço, é guardá-la no coração, é viver aquela palavra. Então é estar com aquela. Eu não vou me abalar com essa doença, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas não é só de pão, de cura que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou ficar chateado com essa pessoa, não vou brigar com ela, não vou discutir com ela. Por quê? Porque a palavra diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu estou guardando a palavra, ele se manifesta. Então cuidado com a letra. Outro versículo da Bíblia que muita gente reza, repetindo, rezar é você pegar aquele versículo da Bíblia, aquela passagem bíblica e ficar repetindo, mas não é espírito, não é revelação de Deus. É o Salmo 91, todo mundo gosta. Quem é que não gosta do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Billy Graham, em uma das suas pregações, ele cita, o sol nasceu para todos. Verdade, se você é da igreja ou não, se você é justo ou não, se você está lá fora, o sol está à disposição de todos. O sol nasceu para todos. Eu falei quando eu era garoto, tinha uma canção, mas era canção de, eu penso como é que diz, dor de cotovelo, de coisa. Eu via o pai cantava aquele negócio assim, o sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim, eu queria ser feliz, não a querendo tanto assim, mais ou menos isso, uma letra que eu era garoto, eu ouvia isso. Se eu estou com 65 anos, deve ter quase 60 anos, ou 60 anos, isso aí, quase 60 anos, mais ou menos. Então era uma música antiga. Então o sol é verdade, nasceu para todos, mas o esconderijo do Altíssimo não. A sombra do Onipotente é só para quem entrou no esconderijo do Altíssimo. O sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem entra no esconderijo do Altíssimo. Quem é que entra? Quem vive de acordo com a palavra. Aquele que não odeia o seu próximo, mesmo que ele tenha feito mal. Aquele que está sempre em comunhão com Deus. Então cuidado que a letra mata, o espírito é que vivifica. Não adianta você ficar repetindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Mas eu pergunto para você, está amando a Deus? Você está amando? É coisa séria. Quando até a morte coopera, verdade, até a morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes o corpo é até destruído, mas o espírito dele está salvo para o dia do Senhor, e ele dá na glória com Deus. Eu falava para um amigo, um rapaz, eu falei, rapaz, não brinca com Deus. A eternidade é tão real quanto esse ar que respiramos. Se Deus colocou aquela lista lá, Ele não vai poder quebrar o galho. Eu falei que são versículos, né, vamos dizer assim, passagens, mesmo como tem na Constituição de um país, cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. Irmão,
A palavra de Deus, ela não vai ser mudada. Ele diz, os mentirosos não entrarão no reino de Deus, não vai entrar, irmão. Os ladrões não entrarão. Não adianta se esconder no púlpito, não. Você não está no esconderijo do Altíssimo. Se for, pode estar no for ladrão, não vai entrar, irmão. Não adianta, sou pregador, não adianta. Esther era rainha, Mardoqueu. Não pensa você que está no palácio, que você vai se livrar, não. Porque quando a sentença chegar, vai chegar que todos os judeus serão exterminados. Vão descobrir que você é judia, você terá que ser morta. Mas é a mulher do rei, não importa. É o pastor da igreja, é o obreiro da igreja, é o maior dizimista da igreja. É mentiroso? É adúltero? É roubador? Não vai entrar no reino de Deus. Se acerte agora. Deus não vai poder quebrar o galho. É cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada, está escrito ali, não vai entrar. Deus não vai poder quebrar. Não, mas o Jaime fez muita coisa boa. Ele teve um casinho lá, mas não, ninguém soube, mas eu vou quebrar o galho. Não vai, Jaime, não vai. Se arrependa. Essa palavra é para todos. Não é palavra de condenação, pelo contrário, de salvação. Então, vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? 2 aos Coríntios 3:6. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Não vamos entrar no céu por causa da nossa capacidade. É Deus que nos capacita a ser santos. É só se aproximar. Deus, me faça um homem santo. Eu quero ser um homem santo, eu quero ser uma mulher santa, a senhora diz. Eu quero ser uma pessoa que vai morar no céu, eu quero andar contigo. Ele vai te ajudar, me ajude. Muda em mim o que tem que ser mudado, tira de mim o que tem que ser acrescentado, acrescenta em mim o que tem que ser acrescentado, e ele vai fazer. Todo aquele que pede, recebe. E o nosso versículo é o 6, o qual nos fez também capazes, inteiramente, de ser ministro do Novo Testamento. Não de letra, mas do Espírito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta rezar a Bíblia, não adianta ficar, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Ele é teu pastor mesmo? Não adianta, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Seguirão mesmo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. É o Êxodo capítulo 28. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Chama-se Êxodo, que quer dizer saída. Foi a saída do povo de Israel do Egito. O capítulo é o 28, os versículos 40, 41, 42. Diz assim: também farás túnicas aos filhos de Arão, e falharás cintos. Também lhe farás tiaras, para a glória e ornamento, e vestirá com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Ou seja, quando a pessoa, entenda bem, está servindo a Deus, ela tem que cobrir a sua nudez. A nudez aqui não é a física, que também deve ser. O homem de Deus, a mulher de Deus se veste decentemente, né? Mas não vamos falar sobre isso, não. Claro que tem que ser. Mas nós não podemos mostrar a nossa nudez para as pessoas no mundo espiritual. Às vezes mostramos. Por que mostramos? Porque não estamos vestidos como deveríamos de estar vestidos. Nós devemos estar sempre vestidos da palavra de Deus, vestidos do amor de Deus, vestidos do poder de Deus. Às vezes mostramos um momento de irritabilidade, um momento, entenda bem, de raiva, um momento, entenda, de ira, de descontrole emocional, e essa hora nós estamos mostrando a nossa nudez. Nós não estamos vestidos como deveríamos de estar. Quer dizer, não estamos como deveríamos de estar na presença de Deus. Eu coloquei algumas passagens bíblicas para você entender aqui o que diz. Lá no livro do Apocalipse, é o último livro, sai do segundo para o último, capítulo de número 3. Estou recapitulando o que eu já dei nos cultos anteriores. Capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e não tenho falta, e nada tenho falta. Não briga comigo, está na Bíblia. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que isso, pastor Jaime? Irmão, não é só aquele que está achando que está muito bem financeiramente, profissionalmente, coitado. A Bíblia diz, se hoje te pedirem a tua alma,
Quer dizer, com todo o cartaz que ele tem, com toda a grana que a pessoa tem, ela não vai para o céu, se ela não aceitou Jesus. Não é pelo dinheiro ou pela falta de dinheiro, por não ter aceitado Jesus. Mas não é só isso não, também vale para nós, que estamos na igreja e achamos que estamos vestidos de Cristo como não estamos. E essa nudez às vezes é mostrada, como eu falei, de vez em quando é um descontrole emocional. Nós temos que pedir perdão, irmão. Meu Deus, não agi como homem de Deus, não agi como mulher de Deus, você mostrou a sua nudez. Você pensa que está vestido, olha o que ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, prosperidade de Deus, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A pessoa vem, rapaz, mas aquele crente ontem estava nervosinho, hein? E às vezes acontece comigo, com você, mas não é só isso. Às vezes é uma nudez mais profunda, que você tem que ver onde você não está coberto ainda e buscar, que ele está dizendo aqui, buscar essas vestes, né? E vestes brancas, branca aqui não é a cor, é limpa. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes, depois de Salmos, é Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, 9 e 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, limpas. Entenda bem. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E qual é a nossa mensagem? Vamos ver onde estamos andando despidos, onde a nossa nudez está aparecendo, e vamos buscar as vestes limpas. Isso é aquelas revelações de Deus, aqueles ensinamentos que vão nos cobrir. Mas não é só isso não, pessoal. Até mesmo nos momentos de aflições, nos momentos de desespero que acontece, quer dizer, mas nós não vamos mostrar esse desespero, nós não vamos mostrar a nossa nudez. Aí esse aqui que eu estou trazendo agora, é o livro de Esther, capítulo 4. A atitude de Mardoqueu, às vezes, é a nossa. Esther é antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther. O capítulo é o 4. E assim, e quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, o que houve, pastor Jair? Um decreto estava assinado pelo rei, e esse decreto não podia ser revogado, que no dia tal, horário tal, os judeus seriam exterminados. Tudo por causa de um complô de um homem chamado Amã, mas que não vamos ler agora sobre isso. Sim, depois nós falamos sobre isso. Aí quando Mardoqueu soube, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Esse era um costume do passado, mostrando momento de infortúnio, momento de adversidade, momento de tragédia. Mas ele fez ainda. E vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Mas o que tem a ver com a nudez? Tem. É sinal que não estamos ligados com Deus quando nos desesperamos. Não rasgamos nas nossas vestes hoje, não nos cobrimos de pano de saco, mas mostramos uma tristeza, mostramos um desespero, mostramos um inconformismo com aquela situação, sinal que não estamos andando com Deus. Porque se estivéssemos andando com Deus, você se vestiria de maneira diferente. Como assim? Repito, não são vestes físicas. Você mostraria um semblante diferente, mostraria uma atitude diferente diante daquela adversidade. A notícia chegou até Esther, que era parente do Mardoqueu, que eu já citei hoje aqui. Ela era rainha. Ela disse, olha, eu não posso me apresentar ao rei sem ser chamada. Porque se alguém vai ao rei sem ser chamada, a sua sentença é morte. A não ser que o rei aponte o cetro de ouro. Se ele apontar, tudo bem. Aí o Mardoqueu disse, mas olha, quem sabe que se não foi para essa hora que você chegou até onde você está. Olha, quem sabe se não foi para esse momento que você chegou até onde você chegou. E ela disse, vamos fazer o seguinte, marcou, manda o pessoal jejuar, vamos jejuar 3 dias. Eu comento que o livro de Esther é um livro curioso. Ele não tem o nome Deus, mas Deus se faz presente. Porque eles jejuaram para quê? Pedir a direção de Deus. Olha a direção que Deus deu para Esther, capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia do jejum, Esther se vestiu de suas vestes reais. Irmão, não se vista de outra maneira. A Bíblia fala, não saia daqui que ele vai colocar ali, eu leio. No Apocalipse 5:10 diz, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Somos nós.
Então nós devemos nos vestir, não deixar mostrar a nossa nudez. Lembra do calção? Mas aí para nós é simbologia, entenda? Nós não podemos mostrar a nossa nudez nem fraqueza no momento, pastor Jaime, eu vou querer mostrar uma coisa que eu não sou, então deveria de ser. Vai buscar a força de Deus, porque no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos adversidade, mas quando elas surgem, nós temos Deus conosco, é diferente. O que é vestido com as vestes reais? Olha, estou numa luta, mas Deus está comigo. Como é que você está vestido? De pano de saco? Não. Você está vestido com as suas vestes reais. É assim que você tem que se vestir. Quer dizer, não se abater diante dos homens, não se desfigurar, assim como não deveu mostrar nudez daquele outro lado. Puxa, pessoa que está na igreja, mas está nua ainda espiritualmente, é fraco moralmente, está sempre tendo queda moral, tropeço moral, não deveria de ter, irmão. Você deveria ser santo em todos os dias da sua vida. Santo em toda a sua maneira de viver, mas outro eu falei, outro é descontrole emocional, outro é tristeza, outro é desânimo quando vem luta, isso é sinal de ausência de Deus. Quer dizer, você não podia se abater, você está mostrando que está despido, está mostrando a sua vergonha, que é a sua nudez. A sua nudez é isso, a sua, vamos dizer, o seu medo, ou a sua insegurança, a sua inquietação, ou a sua murmuração, as pessoas ouvem. Pastor Jaime, eu estou sendo injustiçado. Aí volta aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei uma vez, você é gerente de shopping, de loja de departamento, e o gestor de gerência manda você para o pior shopping que tem, é sepultamento de gerente. Quem vai para lá pede as contas que não aguenta, que é horrível. Aí você vai. Só que Deus está contigo, você começa a ter a produção que ninguém teve. Mas o que houve? O que mudou? Não, amigo, Deus está comigo. Onde eu for, a bênção me seguirá. A Bíblia diz, se você ouvir a voz do Senhor, a bênção te seguirá. Deuteronômio 28, 2. Quer dizer, a bênção vai te seguir onde você estiver. A diferença é ter a bênção de Deus. Quando a pessoa está murmurando, é que ela está tendo a ausência de Deus. Quando ela está ligada com Deus, aí ela pega o versículo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Até quem fala mal de mim. Entende? É sinal, se estão falando a verdade, eu vou me acertar. Se estão falando mentira, glória a Deus, porque eles prestem conta a Deus, se arrependam de sair. Pronto. Então você não pode se abater nas lutas. Você tem que se vestir, valeu muito, diz assim. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real. Na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Pronto, foi aceita. Aí a história mudou completamente. Uma lei, entenda bem, que não podia ser revogada, não foi, mas uma outra lei foi criada. Eu falei, e eu estou fazendo alusão a nada não. Cuidado, não manda me prender não. Eu estou falando que não estou fazendo golpe de Estado não, entenda? Mas nós temos na nossa Constituição cláusulas que são pétreas também, que não podem ser mudadas. Mas, amigo, se tiver então que ser outra Constituição, vai ser, se for para ferir a palavra de Deus, se sair uma lei, se torna uma cláusula pétrea, que ninguém pode mudar não sei o quê, uma outra lei Deus vai fazer. Ele é Deus, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O que nós temos que fazer é confiar nele, mas andar com Ele, ser em todo o tempo alvo às suas vestes, que mantenha uma vida limpa diante de Deus, e não falte óleo, unção sobre a sua cabeça. Eu estava falando com pregadores jovens que estão querendo ser pregadores. Falei, amigo, qual é o seu tempo de oração? Você está na época de passar, para quem tem um chamado de pregador, você tem que passar a noite com Jesus. Se não passar a noite de vigília, você e Deus só, buscando, orando, você não tem chamado. Você vai ser mais um murmurador na vida, vai ser mais um questionador depois. Agora, a pessoa que mostra um alicerce, busca a Deus, ele pode passar a luta que for, ele sabe que Deus está com ele. Essa é a mensagem de hoje. Qual a mensagem, pastor Jaime? Segure o que Deus está falando com você, o que Deus está nos dando. Não vamos mostrar a nossa nudez, vamos nos vestir da palavra. Luta vem, mas Deus está comigo. Eu não vou mostrar a ausência de Deus, quer dizer, a ausência de Deus na minha vida. Não, eu estou numa luta, mas Deus está comigo. E quando vier, as pessoas vão ver aquilo. Quando alguém me provocar, eu vou mostrar um espírito de brandura, de amor, que às vezes não mostramos, às vezes erramos, entende? Falando nós, você, quando eu falo nós, eu também estou incluído. Eu estou usando a primeira pessoa.
Entenda? No plural, porque é eu e você. Então, nós temos que vigiar para não mostrar a nossa nudez, e às vezes mostramos. Então, o que temos que fazer? Fazer como Apocalipse, pedir a Deus, eu quero essas vestes alvas, eu quero essas vestes limpas, eu quero me vestir do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua presença. Aí você não vai se abalar no dia da adversidade, você não vai perder a paz. Luta você vai ter, mas você terá a convicção de que Deus está contigo. Amém?